Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem de hoje nos leva à capital do meu estado de Minas Gerais, Belo Horizonte. Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais, com uma população estimada de 2,5 milhões de habitantes, sendo o sexto município mais populoso do país e o terceiro mais populoso da região sudeste. A cidade é grande, tem cerca de 331 quilômetros quadrados e tem uma geografia bem diversificada, com morros e baixadas. Belo Horizonte é cercada pela Serra do Curral, que lhe serve de moldura natural e referência histórica. Foi uma cidade planejada e construída para ser a capital política e administrativa do Estado mineiro, sob influência à época das ideias do positivismo, em um momento em que havia uma forte influência da ideologia republicana no Brasil. Mas a partir da construção da capital, houve um inesperado e acelerado crescimento populacional, chegando a mais de 1 milhão de habitantes com quase 70 anos de fundação. Entre as décadas de 1930 e 1940, também houve um avanço na industrialização, além de muitas construções de inspiração modernista, notadamente as casas do bairro Cidade Jardim. Belo Horizonte é classificada como uma metrópole e exerce significativa influência nacional, seja do ponto de vista cultural, econômico ou político. Após apresentarmos aí como é bonita e progressista a nossa capital, Belo Horizonte, vou falar agora sobre os motivos que nos levaram a visitá-la novamente. Eu recebi há um tempo atrás um telefonema de um amigo dizendo: olha, tem 2 sobrinhos em Belo Horizonte que acabaram de receber uma herança e na herança o tio deixou para eles uma verdadeira joia, um verdadeiro tesouro relacionado à história das guerras, em especial a Segunda Guerra Mundial. O tio passou a vida inteira colecionando e agora os sobrinhos que receberam a herança desejam vender essa coleção a pessoas interessadas. Então, falando com um dos sobrinhos, o Bernardo, ele me disse: olha, vem aqui em Belo Horizonte, a gente vai organizar tipo uma exposição para você e você filma, fotografa e depois coloca aí no canal e nos ajuda a comercializar, a vender esses itens. Dito e feito, lá fui eu, rumo a Belo Horizonte. E foi um prazer visitar a capital e também descobrir essas riquezas que faziam parte da coleção do tio José. Realmente a coleção impressiona. Olá pessoal, hoje a gente está em Belo Horizonte, aonde estamos à caça do tesouro. Sim, hoje nós somos caçadores de relíquias e eu fui informado que aqui em BH tem um tesouro de um colecionador que infelizmente faleceu há pouco tempo e os seus sobrinhos, que herdaram toda a coleção de itens da Segunda Guerra Mundial, estão querendo comercializar toda essa coleção. Então eu vou conhecer essa coleção e mostrar para vocês. Vai ser muito legal. Vamos lá. Belo Horizonte é uma cidade muito agradável e esconde muitos segredos, como esse que a gente vai conhecer hoje, da incrível coleção que os sobrinhos do senhor José receberam.
pelos queijos e pela cachaça, você já sabe, estamos no Mercadão de BH. Um ponto simplesmente que você não pode deixar de visitar ao estar na capital mineira. E antes da gente conhecer a herança que os sobrinhos do tio José receberam, nós vamos provar o queijo, a cachaça, os sabores de Minas. Afinal, ninguém é de ferro. Mas o Mercadão de BH, o Mercado Central de BH, não é apenas cachaça e queijo, né? Ali tem verdadeiras joias da culinária mineira. E eu conferi. Depois de provar essa deliciosa limonada e ter comido o feijão tropeiro tradicional do Mercado Central, foi hora então de visitar os dois irmãos e conferir a coleção. E já ao chegar fiquei impressionado. Pessoal, esse tesouro que vocês estão vendo está aqui em Belo Horizonte, onde estamos hoje para mostrar para todos os nossos inscritos do canal essa belíssima coleção de itens ligados à militaria e especialmente à Segunda Guerra Mundial. A coleção é impressionante. A coleção tem capacetes da Primeira, da Segunda Guerra Mundial em um ótimo estado de conservação, e também alguns equipamentos utilizados nos campos de batalha. E essa coleção impressiona pela forma como ela está mantida, como ela foi preservada, e o tempo também que deve ter levado para colecionar, para juntar todos esses equipamentos. Existem também uniformes originais, completos, que fazem parte da coleção, bem como capes, coberturas que os soldados usavam nas mais diversas guerras e também em ótimo e excelente estado de conservação. Outra parte da coleção são os plastimodelos nas mais diversas escalas e também nas mais diversas marcas, das mais famosas que existem no mundo. São, muitas das vezes, modelos raros e que, com certeza, levou um bom tempo para serem amealhados. Assim como os capacetes e os uniformes, os plastimodelos também estão em excelente estado de conservação e impressionam pelos detalhes. São principalmente modelos ligados à Segunda Guerra Mundial. Muitos destes modelos ainda estão na caixa original, lacrados, e vêm das mais diversas procedências dos Estados Unidos, da Europa e também da Austrália. São marcas famosas no mercado de plastimodelismo e fazem parte dessa incrível coleção.
alguns dos modelos são raros, como por exemplo essa coleção de modelos die-cast de metal no tamanho 1x48 da marca Mini-Champs. São veículos alemães e soviéticos da Segunda Guerra Mundial, todos na caixa. Realmente um tesouro. Outra parte da coleção que impressiona pela quantidade e também pela raridade é a coleção de medalhas. Medalhas entregues aos soldados durante a guerra, especialmente a Segunda Guerra, como a Cruz de Ferro, e também outras medalhas de outros países. Medalhas como a Purple Heart americana, e também insígnias usadas nos uniformes dos soldados, tanto alemães como dos aliados, muitas delas nas caixas originais, o que torna essa coleção ainda mais impressionante. Parte da coleção também é composta por documentos, mapas, muitas fotografias interessantes com cartões que mostram a Alemanha antes e durante a Segunda Guerra Mundial, e também cartas de soldados escritas durante o combate, durante o conflito mundial. Mas o que mais impressiona é a coleção das Olimpíadas de 1936. Existem moedas, livros com fotos originais da época da Olimpíada de 1936, e tudo isso aqui conta uma bela história, inclusive medalhas da Olimpíada, e que foi muito importante à época, porque serviu como uma propaganda do regime nazista, e inclusive no canal nós temos um programa muito interessante que conta a história da Olimpíada de 1936. Mas nessa coleção existe um acervo importante e um registro histórico daquele momento da história da humanidade. A relação entre os sobrinhos e o tio foi tão grande que o tio escolheu eles para deixar toda essa coleção que ele levou a vida inteira juntando, né? Pegando um item aqui, um item ali, comprando pelo eBay, morou na Alemanha e de lá trouxe muita coisa interessante. Aos poucos, esta coleção, que é uma coleção da vida inteira, foi juntada. E os sobrinhos receberam de seu tio exatamente todo esse prêmio. Vamos então falar com um dos sobrinhos sobre como era essa relação do tio com eles e como eles receberam e o que destino pensam em dar a esta coleção. Nós vamos falar agora com o Ângelo. O Ângelo é um dos herdeiros desta coleção e vai contar para nós como que o tio José chegou a amealhar, a colecionar, juntar tanta memorabilia, tanta coisa referente à história das guerras. O Ângelo, como que foi essa história dentro da família? Ele sempre teve uma afeição, uma coisa pela Alemanha, muito pela Alemanha, porque ele morou na Alemanha, acho que dos 21 até os 27, 28 anos. Ele passou esse muito tempo lá. Só que quando ele era bem mais novo, ele já tinha esse sentido da guerra assim, nele, sobre as guerras. Ele, com 14 anos de idade, ele veio dar uma aula na escola de guerra de Belo Horizonte. Puxa. Um coronel, comandante, as pessoas assim, que tinham 70, 80, mas ele conhecia muito da guerra. Então ele fez a vida dele, fora a carreira profissional que ele teve, mas o hobby dele foi a guerra. Então isso ele foi garimpando no mundo. Essa coleção já foi maior,
porque ele vendeu algumas coisas, aprimorou, melhorou um pouco essa coleção com algumas coisas que ele tinha, mas ele sempre teve a paixão por isso. Aí um outro gosta de comprar roupa, outro gosta de comprar carro, outro gosta, ele comprava artigos de guerra, independente, né? Você mostrou e a gente viu muita coisa de os períodos diferentes, né? Sim. Então ele viveu em função disso aí, muita coisa disso aí foi a função dele, na vida dele. E você falou que a coleção chegou a ser maior, que ele vendeu algumas coisas. Chegou. Mas ele tinha também algumas armas, inclusive tem a história de uma .50 que ele tinha. Conta aí pra gente. Essa história é hilária. Ele tinha... A coleção dele de armas era enorme. Ele chegou, acho que a ter mais de 200 armas. Desde as armas antigas até as atuais, ou espingardas, pistolas, revólveres, o que fosse. Sim. Ele foi garimpando numa metralhadora .50, no mundo inteiro ele foi garimpando. Ele comprava um cano, depois foi comprando a cadeira, ele foi comprando... Ele comprava as partes Foi comprando e ia chegando, ele foi montando devagarinho, ele foi montando essa .50. O apartamento que ele morava era um apartamento de primeiro andar que o vizinho não tem, a janela é um vidro normal, e o vizinho da frente viu essa .40 montada no quarto. Aí a Polícia Federal, foi uma denúncia, a Polícia Federal veio e, assim como carregou a .50, carregou as outras armas Todas que tinha lá. Com a morte dele nesse ano, a gente não achou nenhuma. Sim. Foi procurado, a gente não achou nenhuma. Alguma coisa parecida com uma arma foi uma arma de airsoft, com bolinha de ferro, sem ser as bolsas. E aí, a única coisa que eu vi que sobrou dele, desse coisa de arma, foi essa arma de airsoft. O resto ele perdeu todas. Perdeu todas, foram confiscadas. Mas tem uma arma, uma Winchester, que era do meu avô, que era do Célio, depois ele deu pro meu avô, e essa Winchester dizem que ela existe ainda. Agora, onde que ela tá? Não sabe. É porque você conheceu o apartamento, Sim. você viu como é que tá lá, o tanto de coisa que tem lá dentro, e morava no sítio. Então, a gente tem 2 lugares que estão lotados para ficar procurando isso, né? Para juntar isso tudo que está aqui exposto, que nós mostramos agora no programa, já deu muito trabalho, né? Nossa, ali veio 2 viagens em cada carro. Sim. De carros grandes, carros sedãs. Sim. E estamos aí tentando, né? E o que você pensa dessa coleção toda? Esse era um sentimento que ele tinha muito forte na vida dele. Sim. Só que isso é uma coisa para ele. A gente não pegou isso. Sim. Então, E vocês herdaram, você e seu irmão herdaram tudo. herdamos tudo. Tá. A gente não tem esse sentimento que ele viveu com ele para ter essa coleção, não foi passado isso pra gente. Sim. Até pela reclusão que ele ficou nos últimos tempos, essa coisa, como um cara que não tinha esposa, não tinha filhos. Sim. E a época para ele passar isso pra gente, acho que ele julgava que a gente era novo para isso. Tá. E na época, ou minha mãe ou meus avós não deixavam, né, a gente ter também essa... Não deram essa opção pra gente ter esse gosto pela história militar. E a gente pensa em vender isso. Tá. Vocês estão interessados em comercializar toda a coleção. Porque a gente nem tem onde guardar isso no local. Sim. E a história, isso pra gente tem um valor sentimental, não é um valor de coleção. Aí prefiro que passe isso para alguém que tem algum valor de coleção para a pessoa, porque a pessoa perpetue isso. Isso, que aí vai cuidar com outro sentimento que vocês não têm. Não né? tem. A não ser a ligação sentimental. O sentimental a gente pode, alguma coisa ou outra a gente vai ficar, né? Tipo assim, para ter a lembrança dele. Eu tenho uns quadros dele lá que nem estão aqui, né? Mas tem uns quadros lá que a gente não quis nem mostrar, porque é uma coisa que eu acho que é mais importante, uma foto, uma coisa assim. Dele com uma caricatura do Hitler, por exemplo, que ele tem, tipo assim, que fizeram para ele dar de presente. Sim. Algumas coisas assim, isso a gente vai deixar. Agora, uma medalha, pode ser que guarde para lembrar dele. O restante, vocês vão colocar tudo à venda? Tudo à venda. Tá aí, então, para o nosso inscrito no canal, uma oportunidade de ter uma parte dessa coleção. Se alguém tiver interesse, já se manifeste, nos contate aqui no canal, que nós faremos a ponte com os irmãos que herdaram toda essa belíssima coleção, que tem coisas realmente muito interessantes.
Como vocês viram nas imagens, a coleção realmente é muito interessante. Então fica aí para vocês agora. Quem se interessar, entre em contato pelo nosso WhatsApp e diga se gostou, quer fazer uma oferta, porque os sobrinhos ainda não têm uma ideia de como comercializar isso. Eu vou dar uma ajuda a eles e vocês também, não é? Então digam aí o que acharam, o que gostaram, se tem interesse em alguma coisa. E com isso a gente vai poder dar um feedback melhor para eles, no sentido de eles pensarem o formato para comercializar todo esse tesouro da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Espero que tenham gostado. Eu aguardo vocês no próximo programa. Não esqueçam de deixar aí o comentário também dizendo o que achou da coleção e que quer concorrer aos sorteios, porque nós temos muitos brindes este mês para sortear para vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.